Se você está adiando entrar em dados porque acha que a IA vai fechar essa porta antes mesmo de você começar, para tudo. Esse medo já era real em 2023, em 2024, em 2025 e quem escutou ele todo ano está exatamente no mesmo lugar. Hoje eu vou te mostrar o que muda de verdade para quem quer entrar no mercado de análise de dados em 2027, sem enrolação. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager em uma multinacional aqui nos Estados Unidos. Trabalho com dados há mais de 15 anos, estou no mercado há mais de 20 anos. Também lidero uma equipe de líderes técnicos do grupo aqui da empresa, com mais de 50 analistas de dados. Sou um AI Champion, né? Alguém que é referência em inteligência artificial aqui da empresa também. E utilizo a inteligência artificial e a análise de dados todo dia no meu trabalho e todo dia aqui na minha empresa de treinamentos. E se você não sabe, eu tenho uma formação de analista de dados, onde eu ensino muito sobre dados e IA. Só IA não vai colocar você no mercado e só dados, infelizmente, não coloca você no mercado mais. Então eu tive que fazer uma junção dos dois e trazer o melhor de cada mundo para você continuar sendo um resolvedor de problemas e um profissional relevante no mercado de trabalho para 2026 e para 2027. E para quem não percebeu a movimentação do mercado, a principal dúvida em 2026 era: será que a IA vai substituir o analista de dados? Mas essa dúvida ela já existe desde o final de 2022, quando lançaram o ChatGPT. Já falavam isso há muito tempo, os desenvolvedores sim estão sofrendo com isso, mas isso não tem impactado o mercado de análise de dados, porque analisar dados não é escrever código. Analisar dados é sobre resolver problemas. Quando você analisa dados, você não analisa dados para fazer um dashboard. Você analisa dados para identificar um novo padrão, identificar uma tendência, identificar alguma nova descoberta que, olhando para dados brutos, você não seria capaz de aprender com aqueles dados. E quando você começa fazendo a sua análise, utilizando o seu conhecimento técnico, mais o seu conhecimento de negócio que você aprende na profissão, você começa a identificar que existem alguns padrões. Esses padrões, essas descobertas, você começa a utilizar elas para resolver problemas. Essa é a mudança para 2027, mas se você já me acompanha aqui desde 2023, você vai ver que eu sempre falei que o analista de dados precisa ser um resolvedor de problemas e não um fazedor de relatório e não um apertador de botão. Por que os programadores estão sendo impactados? Porque eles são digitadores de códigos. Os caras que realmente resolvem problemas com programação, eles estão muito bem empregados, sendo arquitetos, engenheiros de software e utilizando a IA para potencializar o conhecimento deles e aumentar a produtividade deles no que mais tomava tempo deles, que era digitar código. E o nosso mercado está a mesma coisa. Porém, nós não estamos sendo impactados porque o analista de dados de verdade, ele sempre se manteve relevante no mercado. O analista de dados que era um fazedor de relatório, um apertador de botão, esse profissional já foi eliminado no final da pandemia. Lembre-se que a pandemia trouxe muitos analistas para o mercado, eu sempre falei isso aqui. Porém, no final dela, como eu falei no último vídeo, a régua subiu e essas pessoas ruins que não conseguiam resolver problemas com dados, utilizando dados, elas foram simplesmente realocadas, talvez, mas elas não participam desse mercado porque o mercado de análise de dados ele não serve para quem é um apertador de botão. Ou seja, se você acha que você vai utilizar a inteligência artificial para analisar dados e você não vai fazer nada, sinto muito, você já está fora do mercado. Por quê? As pessoas têm uma impressão que a IA resolve todos os problemas e que a IA trabalha por elas. Mas, gente, pensa assim, ó. Se a IA realmente fizesse tudo isso, por que mesmo com 4 anos de inteligência artificial, a gente não foi eliminado pela inteligência artificial? Se a IA aprende com ela mesma, aprende com tudo que existe, por que a gente não é eliminado? Gente, e a resposta ela é muito simples. A nossa criatividade, a nossa experiência e o nosso conhecimento técnico fazem de nós profissionais únicos, pessoas que realmente utilizam a experiência e a criatividade
para resolver problemas. E agora, o que a IA mais sabe fazer, que é realmente escrever código, isso a gente já está fazendo desde o final de 2022, gente. Quando saiu o primeiro ChatGPT, eu já utilizava lá em novembro de 2022 o ChatGPT para escrever códigos para mim. Depois que permitiu colocar o print e não apenas o chat, aí que eu joguei o sapo na água. Aí eu pegava, tirava um print do modelo, de cada tabela, de cada tipo de dados e pedia para ele fazer as medidas para mim. Ou seja, eu estou utilizando IA para escrever meus códigos há 4 anos, gente. Mas eu não consigo utilizar IA para resolver meus problemas. Por exemplo, às vezes o nosso vice-presidente ou algum diretor ou alguém que precisa que eu resolva algum problema utilizando dados, me chama já depois que essa mesma pessoa estressou a inteligência artificial e realmente não consegue resolver isso. E aí eu falo assim, eu olho para o problema, também utilizo inteligência artificial em alguns pontos, até para discutir possibilidades, alternativas, mas eu trago a minha experiência, o meu conhecimento técnico para resolver aquele problema e trazer uma solução. Em 2027, comece agora. Você tem ali aproximadamente de 6 a 9 meses para se preparar muito bem para entrar no mercado de análise de dados. Gente, por que eu recomendo você entrar em análise de dados? Primeiro, porque é uma profissão sólida, é uma profissão reconhecida, uma profissão que paga bem, é uma profissão que não tem hype, é uma profissão que as empresas continuam contratando mesmo com a inteligência artificial. Ou apesar da inteligência artificial, as empresas continuam contratando. Quer uma prova real disso? Vá lá no LinkedIn agora e ao invés de pesquisar por analistas de dados, pesquise por SQL. SQL é a principal ferramenta do analista de dados. Você vai ver que se você pesquisar analista de dados, vão aparecer muitas vagas, porém se você digitar SQL, você vai ver que você vai encontrar o mesmo perfil da vaga de analista de dados, porém uma vaga de analista de RH, analista comercial, analista financeiro, controladoria, produção, engenharia e por aí vai. A análise de dados, ela está presente em todas as profissões, em todas as áreas, porque o analista de dados, ele é um resolvedor de problemas que utiliza dados para resolver problemas, para se basear em onde ele vai focar os esforços dele. E, gente, os principais gestores que eu vejo que realmente performavam muito bem, ou que performam muito bem, que eu conheço, que eu convivo com eles já eram analistas de dados há muito tempo. Eles pegavam aquela planilhona de Excel lá, PROC-V, tabela dinâmica, aí fazia a tabela dinâmica, colocava uma fórmula ali, sabe? E tudo assim, aqueles negócios engambiarrados, mas o principal é que eles conseguiam utilizar a experiência deles e o pouco conhecimento, ou mais ou menos ali em Excel que eles tinham, para manipular esses dados e fazer algumas descobertas, extrair alguns insights sobre aqueles dados e com esse insight, essa nova descoberta, ele começar a acompanhar aquilo e resolver os problemas que mais estavam impactando a operação. Aqui no trabalho mesmo, apesar de eu ser Data Manager, o meu chefe, ele é um vice-presidente de FP&A, Financial Planages and Analysis, ou seja, planejamento financeiro e análises. E eu reportando para ele, uma das coisas que eu mais faço são análises. Eu respondo perguntas de negócio. Ou seja, chega no final do mês, onde a gente faz um reporte oficial que a gente envia para o nosso CEO da empresa e a empresa envia para a França, sou eu que respondo principalmente os motivos da variação de preços e vendas e volumes na empresa. Ou seja, eu preciso responder para o grupo, para o CEO, para o meu chefe, por que que o nosso preço aumentou, se teve alguma categoria de produto, se isso é algo sazonal, se nós tivemos mais dias úteis nesse mês em relação ao mesmo mês do ano passado, o que pode explicar a gente vender mais ou a gente vender menos? Se eu estou faturando mais, é porque eu aumentei o meu preço ou é porque eu vendi uma quantidade maior para os meus clientes? Ou seja, foi volume ou foi preço? O que fez eu trazer mais dinheiro para a empresa? Gente, eu sou um analista de dados, claro, aqui eu sou um data manager, porque eu respondo para alta gestão, mas eu respondo perguntas totalmente de negócio, só que para responder essas perguntas, eu utilizo dados o tempo todo. E, gente, uma coisa que eu comecei a fazer ultimamente, como a gente preenche muita documentação, eu comecei a utilizar a IA para
preencher essas documentações para mim também. Então eu faço minhas análises, pego essas minhas análises, coloco para a IA, ver se ela, o que ela acha, escrevo lá o meu relatório, peço para a IA corrigir para mim e ver se a gente consegue encontrar algum dado econômico que consegue explicar isso, se passou algo despercebido. Ou seja, eu utilizo a IA para revisar o meu trabalho, utilizo a IA para dar sugestões no meu trabalho, mas principalmente eu estou utilizando a IA fazendo perguntas, para ela responder perguntas para mim. Mas eu já testei para ela fazer tudo para mim e eu simplesmente não consegui. E isso acontece porque o nosso contexto, as nossas regras de negócio mudam o tempo todo. Como eu trabalho numa grande empresa, a gente tem produtos vindo do mundo todo, a gente está enviando produtos para o mundo todo, a gente tem muitas divisões, muitas regionais, muitos funcionários, o grupo é muito grande em muitos países, tem uma hierarquia muito grande de pessoas. Essas regras, eu não consigo colocar elas num prompt para ir a fazer elas para mim todo mês. Por exemplo, tá tendo a guerra lá no Irã, fecharam lá o estreito de, esqueci o nome lá, Gibraltar? Não é Gibraltar. Fecharam lá o canal onde passa o petróleo. Fechou o canal, ou o pessoal está explodindo os navios lá. O que acontece? Não chega petróleo aqui. O pouco petróleo que chega, eles precisam vender mais caro aqui para os Estados Unidos. Vendeu mais caro afeta uma cadeia gigantesca aqui nos Estados Unidos todo, pessoal. Isso aí afeta o preço de outros produtos. Então, o meu frete aumenta. Alguns produtos que dependem muito desse frete aumentam mais também. E eu preciso falar, cara, o que aconteceu? Eu aumentei o preço? Não, eu aumentei a inflação, eu aumentei o custo. Se eu aumentei o custo, por que eu aumentei o custo? Foi a inflação do petróleo ou foi a inflação em um outro produto que dependia de petróleo? Tá vendo como que é complexo? Então, quando eu falo isso para vocês, realmente é uma coisa que a IA não consegue pegar isso no dia a dia, porque tem coisas que quando eu converso com o chefe do meu chefe, que é o VP do VP lá, em finanças, ele fala pra gente assim, a amônia vai subir de preço, o gás hélio vai baixar, vai subir, vamos vender mais, vamos vender menos, vamos fazer um reajuste em locações de cilindros. Então, se a gente faz um reajuste agora, em março, vai começar a refletir em junho, por aí vai, ele começa a falar regras de negócios que a gente não tem documentado em nenhum lugar, coisas que está na experiência de muitos anos dele, conhecendo o mercado, a parte econômica, conhecendo o mercado de atuação, e que a gente consegue justificar esse aumento de preço, aumento de inflação, aumento de volume, todas as variáveis do nosso negócio. A gente consegue enviar um relatório bonitinho para a França, explicando, a gente foi bem nesse ponto, a gente foi mal nesse ponto, e por que a gente foi bem, por que a gente foi mal, justamente porque a gente consegue juntar o nosso conhecimento técnico com o nosso conhecimento de negócios. Isso faz toda a diferença. E aí você pode falar assim, professor, mas como que eu consigo esse conhecimento de negócios? Eu vou te dizer, a maioria de vocês já tem conhecimento de negócios em alguma área. Então, independente se você tem ensino superior ou não tem ensino superior, você trabalha na produção ou você trabalha na engenharia de uma fábrica, de um escritório, não faz diferença, gente. Porque você pode trabalhar na mesma área que você já tem experiência, porém utilizando os dados ao seu favor. Se quer uma prova disso? Vá lá no LinkedIn, digita SQL e procura os títulos das vagas lá. Sei lá, analista de engenharia, engenheiro, produção. Você vai ver que tem engenheiro que precisa saber SQL, justamente para fazer esse tipo de análise que eu faço. Pessoas de financeiro. Gente, se você é engenheiro, se você é financeiro, se você é contador, desculpa, e você continua nessas profissões sem utilizar dados, você está deixando dinheiro na mesa, com certeza. E isso não é papo de vendedorzinho de curso, não. É papo de quem está aqui nos Estados Unidos utilizando dados para trabalhar. É papo de alguém que martelava o dedo na produção, lá em Votorantim, trabalhando lá na Vitopel, como auxiliar de logística, e hoje está aqui numa grande empresa nos Estados Unidos, onde eu tenho uma sala privativa com uma plaquinha com meu nome, onde eu trabalho com análise de dados, gente, onde eu reporto literalmente a alta gestão da empresa, entendeu? E que agora tem uma plataforma de sucesso, onde eu tenho mais de 4.000 alunos, que eu ensino como entrar no mercado de análise de dados sem hype, com uma profissão sólida, fazendo uma transição suave, sólida, aprendendo tudo, sem vender sonhos para vocês. Eu vendo para vocês a realidade que me trouxe lá do chão de fábrica e me trouxe até aqui os Estados Unidos.
sem hype, sem falar que a IA vai roubar seu emprego. A IA continua sendo a nossa aliada e vai continuar sendo em 2026 e vai agora em 2027, que já estamos em 2026 no caso. Então, vou precisar aprender conhecimento técnico? Sim, você vai precisar aprender SQL, Power BI, inteligência artificial, vai ter que fazer o seu portfólio e em todos esses passos eu ensino lá na minha plataforma utilizando a inteligência artificial. Isso para você sair do zero e entrar na sua primeira vaga em análise de dados. Agora, se você quiser ir além, se destacar entre os analistas de dados, eu tenho a minha formação Pro, onde eu ensino Python para análise de dados. Ali sim, pessoal, é o santo graal ali dos analistas que se destacam, eles utilizam o Python para análise de dados. Mas eu não vou ficar fazendo jabá aqui, você clica no link aqui embaixo e você dá uma olhada lá no meu site, porque você vai ver que é uma formação muito sólida, muito realista, onde eu não falo que você vai ganhar 50 mil por mês e nem que você já vai estar na sua primeira vaga em 90 dias. Mas eu falo que de 3 a 6 meses você vai estar preparado para o mercado de trabalho, com seu portfólio feito, com seu conhecimento sólido e fixado na sua mente. Então, se você quer entrar para um mercado, para uma vaga onde você vai ser muito bem reconhecido, você vai ser importante, você vai se sentir importante e quem sabe até fazer uma trilha, uma trajetória igual ou quem sabe bem melhor do que a minha, por que não? Se eu cheguei até aqui, eu nem estudei em faculdade boa, eu estudei na Uniesp, gente. E eu estou competindo com pessoas que fizeram USP, pessoas que queriam estar aqui no meu lugar, pessoas que nasceram em berço de ouro praticamente. Muitas pessoas dessas nasceram em berço de ouro. Aliás, a maior parte das pessoas que faz PUC nasceu em berços de ouro. Vamos ser bem sinceros, né, gente? Ou pelo menos tem uma condição de vida muito acima da média. Isso você pode pesquisar, porque a maioria dessas pessoas estudou em colégio particular, fez cursinho, o pai deu carro, tinha dinheiro, coisa e tal, e estava muito bem preparado para entrar numa universidade como a USP ou como outras federais. E eu não, meu pai trabalha 40 anos na mesma fábrica, minha mãe é costureira até hoje, eu comecei martelando o dedo e hoje eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando com análise de dados e eu ensino para vocês exatamente o que eu vivo. Beleza, pessoal? Acabou o jabá, acabou o vídeo também. Se você tem alguma recomendação, se você concorda com o que eu falei ou não, se você acha que você pode entrar nessa área também, comenta aqui embaixo e depois dá uma olhada lá no meu site que eu vou te ajudar, porque lá eu mesmo vou responder as suas dúvidas e te ajudar a sair do zero a chegar à sua primeira vaga. Muito obrigado, até mais, ó. Valeu!